Olá, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao primeiro painel deste evento. O meu nome é Bruna Lorenzato, sou advogada, atuo na área de direito empresarial há 20 anos. Nessa área, a Lei de Proteção de Dados virou tema obrigatório, pois certamente vai mudar a forma como todos lidamos com a informação. A gente começou muito bem aqui esse evento com a fala do professor Eduardo Janetti, perguntas muito interessantes, ele falou muito bem aí sobre a história do crédito, e a gente vai fazer agora um mix de tudo isso com a Lei de Proteção de Dados. Tá? A proposta desse painel é enfrentar os desafios da modelagem de score em face das importantes regras da Lei de Proteção de Dados. Tá? A gente vai falar sobre vários assuntos que são polêmicos nessa área. Vamos tangenciar várias situações, como personalizar a análise de crédito para gerar inclusão social, praticar o princípio da transparência e da não discriminação, modelar o algoritmo para atender às várias finalidades do mercado, utilizar a lei de proteção de dados em favor de toda a sociedade. Esse é um propósito que a gente gostaria de conscientizar a todos para que isso realmente funcione. Hoje a gente tem aqui um super time de especialistas, a Marcela Costa, a Carolina Gladier, Renato Monteiro e Luísa Sato. Sejam muito bem-vindos. Eu tenho certeza que todos estarão muito bem acompanhados aqui nessa discussão. Agora eu passo a palavra para cada um deles para fazer uma breve apresentação e depois a gente começa com os nossos temas aqui. Obrigada. Bom dia a todos, é uma honra participar desse evento. Estou muito feliz de dividir esse painel com colegas que eu admiro e que são super referência no mercado. Sou Marcela Costa, sou coordenadora da área de startups do Opsi Blum, Bruno Abruzzo e Weinzoff Advogados. E vou estar com vocês aqui essa manhã e vai ser um prazer compartilhar experiências e aprender um pouco com vocês. Obrigada. Bom dia a todos, eu sou Carolina Gladier, sou a diretora jurídica adjunta institucional da Associação Brasileira de Bancos. É um prazer estar com vocês, pessoas que eu admiro tanto. Tenho certeza que a gente vai fazer um grande debate aqui sobre uma lei que está causando tanta confusão. Bom dia, eu sou Renato Monteiro, sou professor e fundador da Carlos Brasil e hoje também atuo como diretor de proteção de dados do Twitter para a América Latina. Bom dia, pessoal. Eu sou a Luísa Sato, sou sócia do escritório ASBZ Advogados. Super feliz também de estar dividindo o painel com pessoas que eu admiro muito e de ser um painel mais mulheres que homens, apesar de eu adorar o Renatinho. Estou muito feliz de estar num painel com tanta mulher. E como o assunto da vez é a vigência da lei, né, que é a polêmica que tá todo mundo falando hoje, eu vou passar a bola para a Marcela Costa, que vai começar com esse assunto. Foi brindada aí com esse assunto mais polêmico do dia. Pois é, fiquei aí com a árdua tarefa de responder a pergunta do milhão, né? E só um parênteses, né? Não podiam ter apreciado a semana passada. A gente chegava aqui, já tinha data certinho, já tudo com emoção. Encaminhado, mas não, está na pauta da Câmara quando? Hoje. Então, assim, acho que se me perguntarem qual que é a data da vigência, hoje, 25 de agosto, 10 horas da manhã, a gente fala que é maio do ano que vem, exceto as sanções administrativas que entram em vigor em agosto do ano que vem, né? Mas a gente tem que acompanhar aí, porque essa MP que prorrogou a data da vigência para maio do ano que vem, ela precisa ser apreciada pelo Congresso até amanhã. E aí, a partir disso, acho que vale só aí um pano de fundo de quais seriam as alternativas, né, a partir desse cenário. Então, o que pode acontecer? A gente tem 3 alternativas. Se o Congresso aprovar a MP, como ela está hoje, a vigência entra nesse formato que eu acabei de falar, né, maio do ano que vem, com as sanções administrativas aí dos artigos 52, 53, 54, em agosto de 21. Agora, se a MP for rejeitada ou não for apreciada até amanhã,
a lei entra em vigor imediatamente, exceto as sanções administrativas. E aí tem uma terceira alternativa, que seria a aprovação da MP com alteração da data de vigência, que isso ainda pode acontecer, e aí pelos bastidores o que a gente escuta é que essa data mais provável seria janeiro do ano que vem, com as sanções administrativas permanecendo em agosto do ano que vem. Então esse é um pouco do pano de fundo e a gente vai acompanhar aqui durante o evento, até amanhã, como que isso vai se desenrolar aí no Congresso, né? Mas até entrando aqui um pouco no nosso tema do painel, eu acho que independentemente da questão de quando a lei entra em vigor, a gente tem um cenário econômico e de avanço tecnológico, de utilização massiva dos dados pelas empresas, pelo mercado de uma forma geral, que ele já se consolidou, né? Então, independentemente da data de entrada em vigor, a gente já tem esse cenário, utilização massiva dos dados, com tecnologias, algoritmos, inteligência artificial, que permitem que esses dados sejam tratados de uma forma organizada e inteligente e que, a partir disso, as empresas consigam extrair dados realmente relevantes para o mercado, né, para suas atividades. Então, acho que é importante fazer essa ressalva, porque a gente está aí falando muito da entrada em vigor, mas não necessariamente acho que isso deveria ser o principal argumento, né, assim, ou a principal discussão. Temos N questões que a gente vai abordar aqui hoje, que acho que são bastante relevantes, além dessa questão da vigência da LGPD. E aí também, um ponto que acho bacana a gente comentar é que essa forma de utilização dos dados, ela acontece hoje em todas as atividades, né, em praticamente todos os setores, inclusive nos sistemas de pontuação, nos sistemas de scoring. Então, que eles usam esses dados, essas bases de dados, utilizando um sistema de tecnologia, de algoritmos, que permitam aí você definir um grau de confiança em relação às obrigações que são assumidas em N relações comerciais e jurídicas, e também a capacidade de crédito, né? Então, é basicamente essa forma que ele impacta o sistema de scoring. E aí, se a gente começa a pensar um pouco em como é a avaliação, né, da LGPD, como que a LGPD entra em toda essa discussão, a gente vê que ela acaba trazendo uma segurança jurídica para essas relações, porque, de um lado, ela tem um olhar e uma preocupação das empresas poderem utilizar os dados como elas já vêm fazendo, mas respeitando determinados princípios, determinadas premissas e guidelines, que também geram a segurança para o titular dos dados, né? Então, é um binômio que eu acho interessante essa questão da LGPD, porque ela trouxe essa preocupação para a letra da lei do que tem acontecido no mercado, e que isso pode trazer essa segurança jurídica de uma forma geral, né? E, além disso, se a gente pensa que a essência principal aí, né, pelo menos no meu ponto de vista, uma das principais essências da LGPD é justamente essa autodeterminação informativa, que é conferir poder ao titular dos dados em relação a como e se os dados dele podem ser tratados ou não, é uma base muito importante para essas relações entre empresas e titulares de dados, né? Hoje em dia a gente vê, por exemplo, que já existem, se a gente volta um pouco aí para o sistema de scoring, a gente vê que já existem sistemas, tecnologias, algoritmos que utilizam, além dos dados de cadastro, por exemplo, de sistemas de bom ou mal pagador, ou simplesmente dados referentes a questões financeiras, então renda, número de dependentes, esses dados que já eram usualmente utilizados, esses sistemas começam também a utilizar outros tipos de informações e outros tipos de dados para incrementar esse sistema, né? Então, você vê a utilização dos hábitos de consumo para aprimorar essa avaliação,
Você vê que já tem, a gente ouve no mercado algumas instituições financeiras que estão utilizando, inclusive, sistemas, implementando nos seus algoritmos sistemas de interações entre redes sociais. Então, a forma como você se comporta na rede social, os seus likes ali no Facebook podem influenciar o seu scoring, né? Então, são questões muito relevantes para serem discutidas e que acaba gerando muita dúvida, né, de uma forma geral. E esse equilíbrio, né, a maturidade que eu acho que todos os agentes envolvidos nesse sistema vai ter que ter, né, que a gente desde 2018 conversa sobre essa lei e tenta, né, entender como que o texto da lei influencia, né, no comportamento das empresas e no comportamento dos titulares. Porque eu acho que o que toda a sociedade busca é o equilíbrio entre você fazer bom uso disso, né, nas empresas e, ao mesmo tempo, empoderar o titular do dado para que ele entenda que é muito importante ter essa consciência do controle do que isso gera, né? Eu acho que como você bem falou, quando as empresas e os titulares tiverem essa consciência e conseguirem esse equilíbrio, né, que eu acho que já vem buscando, né, desde quando saiu o texto, tentando entender e tudo mais, a gente vai ter uma melhor utilização e um benefício muito maior para todo mundo que está envolvido, né? Exatamente. Que acho que um dos desafios é justamente isso, né? Você compatibilizar a utilização pelas empresas, conferir poder para o titular dos dados, né, inclusive com questões educativas, deles entenderem quais são os direitos que eles têm, e também você harmonizar aí com a legislação que permeia esse assunto, né? Então, você tem a LGPD, o cadastro positivo, o próprio Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor. Então, realmente é um desafio para todos, mas acho que a LGPD foi muito feliz quando ela trouxe nos seus fundamentos essas questões de, por um lado, a proteção ao respeito à privacidade, proteção ao consumidor, a autodeterminação informativa, e, por outro, ela também fala sobre o desenvolvimento econômico, tecnológico, né, a livre iniciativa. Então, ela foi muito feliz ao casar essas questões que estão na prática, né, no nosso dia a dia. Mas acho até para passar a bola aqui um pouco e não virar um monólogo, acho que o Renato poderia talvez comentar um pouco sobre essa questão desse desafio de compatibilizar os diferentes modelos de negócios com a legislação que permeia esse tema. Fica à vontade, Renato, para passar a bola um pouco. Tá bom. Tá. Comentar um pouco aqui sobre o que a gente chama de modelagem de crédito, né? Então, até porque eu trabalhei um tempo no mercado financeiro, eu vim de CETIP, depois eu passei um tempo na B3, e na época que ninguém falava sobre Lei Geral de Proteção de Dados, porque estava aberto para discussões, mas na época eu já trabalhava ajudando diferentes times de Data Science a tentar ter modelos adequados de crédito, né? Modelagem de crédito, algoritmos de crédito, através de uso de quais eram os tipos diferentes de dados que poderiam ser utilizados, pessoais e não pessoais. E isso não é algo novo. Na verdade, quando a gente fala de lei do cadastro positivo, né, a Lei 11.414 de 2011, ela é uma lei que ela começou a ser discutida em 2008, né, as grandes discussões dela ficaram no ano de 2010, e é o que eu gosto de chamar de Lei Geral Setorial de Proteção de Dados, porque ela já traz uma série de limites, uma série de direitos. Ela, inclusive, vários trechos da LGPD foram diretamente copiados. A gente for falar de revisão de decisões automatizadas, né, algo que acho que ela vai poder comentar um pouco aqui. Ela, quase que como ela está agora, inclusive sobre a ausência de revisão humana, ela foi tirada da lei do cadastro positivo. O que nós temos agora com a LGPD é que, na verdade, cria-se até um maior permissivo, no sentido que, voltando um pouco aqui, quando a gente fala de modelo de negócio, né? Leis de dados não são leis que proíbem o uso de dados, de maneira alguma, né? Leis de dados, se a gente for entrar em teoria, questão de liberdade positiva, outra coisa, elas são leis procedimentais. Então, a LGPD, ela estabelece formas mais adequadas para que os dados possam ser utilizados para uma finalidade específica.
E no caso que quando a gente está falando de crédito, utilização de dados para a proteção do crédito, inclusive a LGPD, ela traz uma nova forma de legitimar esses usos e que abre aqui um leque gigantesco para diversos modelos de negócio. Então, vamos falar de startups de crédito, por exemplo, né? Que o que mais nós temos agora são startups que desenvolvem modelos probabilísticos para conferir ou não crédito, ou para analisar o risco ou não de inadimplência por meio de utilização de dados que não estão regulamentados nas outras leis. Então, a gente pode falar aqui de alguns universos, quando a gente está falando de modelagem de crédito sobre um ponto de vista jurídico. A gente pode ter aquela modelagem de crédito que se vale de dados, aquela concessão de crédito que vale somente de dados negativos, ou seja, se alguém é inadimplente, aí nós temos sistema de proteção ao consumidor desde 1990, e aí se alguma pessoa ela está inadimplente, está lá aquele velho e bom nome no Serasa, no SPC ou em qualquer outro local que a gente chama, eu posso não conceder o empréstimo, não conceder o financiamento. Para tentar combater um pouco isso com informações adequadas, mais informações, em 2011 nós tivemos a Lei do Cadastro Positivo, que ela regulamenta, está dentro do seu escopo, o que a gente chama de informações positivas, mas o nome ele engana um pouco, né? Mas ele seria justamente informações que envolvem adimplência, pagamento, inadimplência e outras informações correlatas. Mas nenhuma dessas leis ela regulamentava de forma precisa se eu poderia me valer de outros tipos de dados pessoais, para desenvolver esses modelos probabilísticos de concessão ou não de crédito. E aí entra a LGPD, que nós temos uma base específica de proteção ao crédito. Então, se a gente pega uma startup que ela pode... Imagina uma startup que consegue ter acesso a esses dados negativos e positivos. Ela poderia estar dentro do escopo de uma lei específica. Mas só que para você poder ter acesso a esses dados positivos e negativos, a Lei do Cadastro Positivo ela traz uma questão muito específica, que é você tem que ser gestor de base de dados. Nós temos hoje no Brasil 4 empresas que entram no conceito de gestor de base de dados, que entram efetivamente no conceito da Lei do Cadastro Positivo e, portanto, todo o outro universo tem uma limitação muito maior de acesso a esses dados. Com a LGPD, você cria um colchão regulatório que permitem modelos de negócios inovadores que utilizam outros tipos de dados legitimados. E a gente fica o princípio da autodeterminação informativa, né, que é esse palavrão bonito, que é alemão, na verdade. Carol, você fala um pouco de alemão, não, Carol? Fala aí depois aí em alemão, a autodeterminação informativa. Mas ele nos leva muito à ideia de consentimento. E a ideia de consentimento é uma ideia de controle, e a ideia de controle nos leva a pensar que eu teria que autorizar efetivamente tudo. E não. Né? Se a gente fala de modelos de negócios baseados no uso intensivo de dados, se eu for simplesmente engessar o uso desses dados através de autorizações expressas, atos concludentes do indivíduo a toda hora, simplesmente não funciona. E é nesse ponto que a LGPD ela traz muita segurança jurídica. Ela traz muita segurança jurídica para que as empresas ou essa cultura do consentimento que nós temos hoje, ela seja balanceada com outros instrumentos que trazem não essa necessidade de autorização prévia, mas um peso muito maior para que as organizações demonstrem cabalmente como elas utilizam os dados. E aí também, para não monopolizar, passando um pouco, né, a lei ela estabelece o que a gente chama de princípio da accountability, que não é um princípio novo, no mercado financeiro é algo que já está aí há dezenas de anos, mas é o que eu gosto de falar, que não basta ser bom, você tem que provar que você é bom. No caso de score de crédito e modelagem, você tem que demonstrar cabalmente que os dados que estão sendo utilizados, eles podem ser utilizados. A Lei do Cadastro Positivo ela traz limites como a vedação de uso de dados sensíveis ou de uso de dados em excesso. O que é dado em excesso a gente não sabe. A STJ diz que, por exemplo, se você torce um determinado time, o seu esporte é considerado dado em excesso. Você torce Ceará, está tudo certo, tá bom, não tem problema. Eu estava ontem com o Luciano Tim, né, antigo secretário nacional do consumidor,
E aí ele torce Grêmio, eu também torço Grêmio, mas a única vez que eu não torço Grêmio é quando o Grêmio ganhou do Ceará no final da Copa do Brasil, em 95, mas o que seria dados em excesso. E quando a gente está falando agora desses novos modelos de negócio, que eu posso coletar dados de redes sociais, eu posso coletar dados do meu celular, onde eu estou, do meu transporte, o que se torna dado em excesso. O STJ falou, inclusive, que eventuais hábitos de consumo poderiam ser considerados dados em excesso. E aí, nessa questão de eu demonstrar que os dados, eu posso utilizar aqueles dados, também passa por uma questão muito forte de transparência, que aí é onde eu acho, e aí cabe sempre fazer uma crítica, onde eu acho que as empresas, diferentes organizações poderiam ser mais transparentes, principalmente quando requisitadas, na forma como seus dados são utilizados. Se não havia esse dever tão grande de transparência, agora com a LGPD, essa transparência ativa ela é necessária. Queria aproveitar a sua fala, porque você falou uma coisa muito importante, que eu acho que é um dos mitos desse mercado. Que quando a LGPD entrar em vigor, isso vai engessar a utilização de dados. Então, desmistificar isso é uma coisa muito importante para o nosso mercado, porque, na verdade, como você bem falou, o consentimento é uma das formas, né, de você utilizar dados, mas a lei se preocupou muito em possibilitar a inovação, possibilitar novas modelagens, novas utilizações, novos algoritmos, e ela vinculou isso aos princípios do bom uso desse dado, né? Então, eu queria ouvir um pouco, você acha que as empresas de inovação, elas estão entendendo essa abertura que a lei dá para novos negócios, para novos algoritmos, para novos benefícios para a sociedade que possam gerar negócios? Olha, eu acho que agora, 2 anos depois que a lei foi aprovada e que as empresas já deveriam ter se adaptado, está um pouco melhor. Mas eu lembro, pouco tempo antes, eu me lembro quando eu participava de vários eventos da Febraban, isso em 2016, 2017, que o que passava, o que você escutava nos corredores, até no próprio Congresso Nacional, era exatamente, eu não vou poder fazer nada com os dados. Na verdade, a lei quase não foi aprovada, isso, conversa de bastidores de final de julho, começo de agosto de 2018, porque alguém estava nos corredores do Senado falando que o governo ia precisar de consentimento de todos os cidadãos para poder desenvolver políticas públicas, o que não faz sentido algum desde a época da Roma Antiga. E as empresas, eu sempre falo para as empresas, eu escrevi um artigo 2016, publicar esse artigo, e depois eu tive um painel com ele na Fiesp. E eu falava o seguinte, empresas, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é bom para você, confie em mim. Até provoquei, depois eu transformei isso numa série de artigos. Porque eu não conheço nenhuma organização que, ao efetivamente se debruçar sobre o texto da lei, e não só ler, compreender, não verificou como isso era benéfico para a sua organização. Quando a gente fala de consentimento, consentimento tem que ser a última base legal, o último instrumento utilizado para você conseguir legitimar o uso de dados. Não porque eu não tenho que otorgar um controle ao titular dos dados ao consumidor, eu tenho que fazer isso, só que existem formas diferentes de fazer. É porque o consentimento ele é frágil e o consentimento ele é muito difícil de demonstrar que ele é efetivo. Política de privacidade, pessoal, não é consentimento. Contrato de adesão não é consentimento. Contratos que eu não posso negociar não é consentimento. Contratos naquele que eu não posso simplesmente não fazer parte a qualquer momento não são consentimento. Então é muito difícil. E aí, como foi dito, a lei ela trouxe uma série de instrumentos legais para legitimar o uso desses dados, porque a nossa lei é uma lei baseada em risco. E aí eu falo assim, advogado não está acostumado a pensar em risco. A gente não tem essa liturgia jurídica. Então, ela é uma lei que fala, olha, eu vou assumir determinados riscos, eu vou implementar os mitigadores desses riscos e eu vou demonstrar como eu estou tentando mitigar esses riscos. Eu assumo essa responsabilidade e, por isso, eu tenho benefícios. É isso que a lei trouxe. Porque, se a gente for falar das leis que estão em vigor até agora, de dados ou de crédito, não tem esse pensamento. É o pensamento engessado, contratualizado. É um pensamento de cultura civil de 200 anos que a gente está trazendo agora, a gente está conseguindo inovar por meio da LGPD.
Obrigada. A gente vai passar agora a palavra para a Carolina, que vai falar um pouquinho para a gente de como que isso está efetivamente impactando no mercado, como que o mercado está lidando com isso. E se você puder também falar um pouquinho sobre os riscos, de como, porque a gente falou muito aqui sobre o lado positivo da coisa, como a lei vai fomentar negócios, como o Brasil vai ser melhor visto quando isso tudo estiver implementado, internalizado. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que pode ser ruim também nesse caminho, o que a gente no caminho vai ter que prestar atenção para evitar ir para o lado errado e como que a gente poderia enxergar, resolver esse tipo de situação nesse momento que a gente está. Legal. Eu sempre gosto muito desse tipo de evento porque a gente acaba aprendendo muito mais do que passando informação, né? Então, Marcela falou um monte de coisa que eu concordo, o Renatinho também. E voltando um pouco nessa questão da autodeterminação, que é uma palavrona e que a gente gosta dela. Fala alemão aí, Carol. Fala alemão agora aí. Deixa pra lá, deixa pra lá. Eu gosto sempre de fazer o caminho de volta das coisas, né? Então, quando a gente pensa em autodeterminação para cadastro de crédito, para score, eu sempre gosto de pensar na Declaração dos Direitos Humanos. E por que pensar nisso? Porque lá consta a questão da autodeterminação dos povos. Então, quando a gente pensa em povo, a gente pensa em pessoa, a gente vem descendo, a gente chega na Constituição Federal, pensa no artigo 3º e fala, poxa, o direito à privacidade. E aí a gente vai trazendo para leis menores e que tratam mais do nosso cotidiano. Pensar nisso me leva a um cadastro positivo, a um marco civil da internet, a uma LGPD e ao momento que a gente se encontra hoje. Olhando para tudo isso, eu sempre penso o seguinte, é importante a gente tirar essa visão míope de LGPD. É importante a gente olhar para a lei com uma lente muito positiva e muito otimista, porque até então todos os mercados têm tratado de uma forma um pouco, digamos assim, receosa do futuro da lei. E eu sempre penso de uma forma muito alegre de que isso pode ser uma vantagem competitiva. Estar em compliance com a norma pode trazer uma vantagem absurda para todas as empresas e de todos os nichos. Eu posso falar do mercado financeiro, que é o mercado que eu atuo, e a gente já tem a lei do sigilo bancário. É uma lei complementar, que é a 105, que trata de uma forma muito contundente toda essa questão de proteção, de guarda dos dados, de tratamento. Então, para a gente já é uma coisa muito próxima, já está muito no nosso cotidiano. Porém, a LGPD vem complementar todo esse arrazoado, toda essa visão de mundo, onde se tem que guardar tudo muito bem e tomar cuidado com o que se guarda, como se usa, como se processa. Pensando nessa parte de vantagem competitiva, eu sempre imagino o seguinte: eu gosto de comprar, eu gosto de me relacionar com empresas que tenham uma boa reputação. Então, eu como consumidor, antes de advogado, e creio que vocês todos aqui, tem muito essa visão de mundo, de que, olha, eu preciso saber a qualidade do alimento que eu adquiro, eu preciso saber se o carro que eu ando, ele é confiável, se tem segurança nas minhas relações pessoais, jurídicas, e neste caso é a mesma coisa. Eu imagino que quando a gente colocar a LGPD para rodar da forma como ela tem que ser colocada, da forma, digamos assim, mais assertiva possível, mas sem criar esses embrólios, essas situações ruins de consentimento, de que tudo precisa ser muito engessado, muito amarrado, as coisas vão andar muito bem. Olhando para o meu mercado, para os bancos, eu brinco, né? Lá na associação a gente tem 93 associados. Tem banco que já está no Legal Day One da lei, se entrar hoje em vigor, já está dentro, e tem outros que estão acendendo uma vela de 7 dias, pedindo para que, sabe, Deus ajude e a MP seja votada e vá para 2025. É isso que a gente tem visto. Então, com esses bancos a gente tem conversado muito de atuar de uma maneira em que seja do cotidiano do banco, seja do cotidiano daquela instituição financeira, tratar os dados de uma forma bastante otimista, de uma forma bastante inteligente. Porque quando a gente olha, inclusive, para a retomada econômica, desse momento de pandemia que a gente está vivendo, eu não gosto de falar desse tema, mas eu acho importante a gente contextualizar, é importante pensar que quem vai fazer a redistribuição dos recursos são os bancos.
Então, quando se olha para banco, quando se olha para os projetos mirabolantes de lei que a gente tem aí fora, e quando a gente vê um monte de instituição digital querendo dar crédito com um novo mindset, é importante pensar que, se a gente tem bancos mais antigos, esses bancos famosos, que a gente pensa em banco, lembra o nominho, tem uma modelagem de crédito passada numa cultura histórica de como dar dinheiro, como emprestar dinheiro, hoje a gente tem do outro lado instituições digitais que pensam de uma forma totalmente diferente. E isso que a Marcela trouxe, de olhar para o crédito, para o score, olhando para pontos totalmente diferentes do que a gente conhece na nossa geração, é realidade. Então a gente tem banco hoje que se municia, sim, dos dados do Banco Central, dos dados de cartórios, dos dados de consumo e também de rede social. Então, assim, não precisa ir muito longe, não precisa pensar em score de crédito. Hoje a gente sabe que em ações aí de separação, de guarda de criança, a gente vai no Facebook e olha, o cara não quer dar a pensão para o filho, mas está viajando para o exterior. Ou como a gente vê muito em ponta de agência, como eu fui ponta de banco, de um banco grande no passado, eu vi a gente comprando carro financiado em 60 meses com criança em escola pública. Então são questões de valores, né? Valores humanos, nesse sentido de humanidade. A gente tem que entender que assim, o score, ele tem que ser utilizado de uma forma mais inteligente. O score é uma possibilidade de acabar com a piscina de crédito, né? O projeto 675, por exemplo, tratava que foi vetado, tratava que durante o período de calamidade pública, que vai até 31 de dezembro deste ano, os bancos não poderiam acessar cadastros de negativação dos seus clientes para dar crédito. E aí a gente pensa, um banco grande, um banco antigo, que já tem todo esse relacionamento, que já tem o track record do seu cliente, pode conceder o crédito de uma forma um pouco mais livre, de uma forma um pouco mais confiante. Mas os bancos novos, as fintechs, enfim, as pequenas financeiras, não têm essa possibilidade. Então, imaginar no uso do score de crédito não engessado, não tão ligado ao consentimento a toda prova, a todo instante, faz sentido. Faz sentido para a gente remodelar a forma como o sistema financeiro acontece. E ele é de uma forma muito orgânica. Então, juntando tudo isso com projetos tais como o Open Banking, que é o sistema financeiro aberto, eu imagino que a gente vai ter uma revolução na forma como o crédito é concedido. Principalmente porque o cliente vai ser o centro das coisas, como deveria ser. Os dados são meus, é o meu RG, é o meu CPF, é a minha preferência, é a forma como eu lido com o dinheiro. De um outro lado, a forma como o banco me analisa e de outro jeito, de uma outra ponta, a forma como eu me percebo no mundo. Ou seja, quando a gente coloca tudo isso junto e a gente consegue transacionar esse cadastro, eu imagino que a gente vai ter um ganho absurdo, principalmente com foco em concorrência. Lá na BBC a gente sempre bate muito nessa tecla de competição e de concorrência, porque a gente imagina que com as novas tecnologias, com os novos olhares, com as novas formas de se perceber as pessoas e os consumidores no mundo, a gente vai ter uma abertura absurda do mercado e todo mundo vai sair muito beneficiado. Por quê? Se um banco oferece uma taxa de 2% de um crédito, de um empréstimo, se ele tiver acesso a um score robusto, a um cadastro, um histórico robusto, ele vai te conhecer, ele vai olhar e vai dizer, poxa, esse aqui eu posso dar um limite maior porque eu conheço essa pessoa. Então a gente precisa abrir um pouco a cabeça e entender que LGPD somada ao score é um ganho para a sociedade, é um ganho para a gente no sentido de que, poxa, quanto mais me conhecerem até o ponto em que eu autorizar que me conheçam, até o ponto em que as informações sejam efetivamente úteis para aquilo, enfim, a gente vai construir aí um novo mundo muito mais próximo do que a gente imagina, do que a gente sonha, né? Acho que eu, ao menos como consumidora, como advogada, como esposa, como filha, eu quero que todo mundo seja feliz e se dê bem. Então, assim, vai ser muito legal quando a gente tiver um mundo em que a gente possa ir ao banco, não em agência, porque hoje a gente nem vai mais em agência, né? O banco, eu digo, aqui, este banco, e a gente consiga ter um diálogo mais sincero, sem aquela coisa de, oi, me ajuda para bater essa meta. Gente, isso não existe mais, não cabe mais.
sabe? A suitability, ela tem que acontecer. E a suitability anda de mãos dadas com a accountability que o Renatinho trouxe. A gente precisa ter propósito. É isso que a gente precisa buscar. E nessa visão de propósito, eu estava hoje de manhã pensando, eu tenho uma pergunta para a dona Luísa. A gente estava conversando sobre a discriminação, sobre os dados, e eu fiquei pensando, puxa, qual que é o limite dos dados que a gente tem que autorizar? Até quanto a gente tem que autorizar? Até onde a gente tem que autorizar? E o que pode ser um dado que me discrimine? Ou seja, eu ter um cadastro em que eu conste que eu moro num bairro que pode ser classificado como periférico de uma cidade, colocar a minha opção, enfim, de qualquer coisa, de time de futebol, minha cor preferida, onde isso pode me discriminar? Então, acho que a Luísa tem um olhar para isso bastante interessante e acho que ela pode me auxiliar nesse entendimento, porque eu realmente não entendo muito bem esse pedaço. Boa, Carol, obrigada. Eu acho que é super bacana, né, como seguidora do Simon Sinek, começar pelo propósito mesmo, começar pelo porquê. E eu divido muito essa visão sua, e aliás é por isso que eu sou apaixonada por LGPD, porque eu realmente confio que essa lei vai trazer pra gente um mundo melhor. Então é lógico que a gente quer que exista o Netflix ali, dando as opções pra gente, que filme seria o que se encaixa melhor aos nossos gostos. É lógico que a gente quer isso. Mas o que a gente não quer? Que os nossos dados sejam usados de uma forma absolutamente abusiva, sem no stand de um prédio sendo construído, né? Eu fui comprar o meu apartamento ali em 2013 e até hoje eu recebo contato da mesma construtora. Eu fico perguntando quantos apartamentos você acha que eu quero comprar, né? Eu adoro que vocês me veem como trilhardária, mas não é o caso. Então, até que ponto que isso vai, né? E eu acho que isso passa muito. E, aliás, é o tema aqui do que eu vou falar, sobre as decisões automatizadas, né? Então, só tratando um pouquinho de conceito, e aí no fim eu juro que a gente vai chegar numa resposta em conjunto. Em conjunto, digo todo mundo aqui pensando junto, tá? Para a sua pergunta. Então, sobre decisões automatizadas, né? O que é isso? Decisão automatizada nada mais é do que aquela decisão tomada por uma máquina. Então, sem a participação de um ser humano ali dentro. E como que a gente chega nessa decisão automatizada, né? Então, a gente vai passar por alguns conceitos de inteligência artificial e dentro da inteligência artificial, machine learning. Ou seja, para uma máquina tomar aquela decisão, ela precisa aprender a tomar aquela decisão, então ela precisa ser ensinada. Inteligência artificial é uma máquina ganhando ali a inteligência de um ser humano, né? E o machine learning, que ele é uma partezinha uma partezona da inteligência artificial, a própria máquina aprendendo com a própria máquina e ela mesma tomando as suas decisões. E aí tudo isso é com base, lógico, nos algoritmos, né? Que é uma palavra que é muito falada, sei lá, de alguns anos para cá a gente ouve muito falar nisso e as pessoas muitas vezes não sabem nem o que é um algoritmo, né? De onde veio isso? E o algoritmo nada mais é do que uma sequência organizada de instruções para chegar a um determinado resultado, né? Então, eu que sou fã de cheesecake, red velvet, nada mais é a receita do cheesecake do que um algoritmo, né? E aí, isso aqui que acontece? O cheesecake muitas vezes pode desandar se a gente não tem um algoritmo montado da forma correta. Da mesma forma, essas decisões automatizadas, elas podem chegar a resultados que a gente não quer. Que é esse caso, por exemplo, que você trouxe, né, Carol? É porque uma pessoa, de repente, mora num lugar afastado, ou um lugar não sei, que não existem dados suficientes para que se chegue a uma conclusão sobre ela acaba tendo ali uma decisão muito desfavorável. Isso é certo? Isso é correto? Então, de repente, a máquina não foi programada da forma certa. E é nisso que a gente quer chegar, né? Então, a gente chega aí no tal da não discriminação, que também é um princípio que está lá dentre aqueles descritos no artigo 6 da lei, artigo 6º, só que não é nada novo para a gente, né? Lógico que esse princípio já vem desde eternamente, não bem que eu queria, né? Mas desde muito tempo atrás em outros documentos legais nossos, né? Então, o que a LGPD fala? Ela fala que um dos princípios é o da não discriminação, ou seja, a gente não pode tratar dados pessoais para fins discriminatórios. E até coloca ali, ilícitos ou abusivos. Para mim, já tinha que parar no discriminatórios, porque ser discriminatório já deveria ser ilícito ou abusivo por natureza, né? Enfim, então a LGPD traz isso. Esses são os conceitos e que mais que ela traz sobre as decisões automatizadas, né?
Então, ela é até que bem light. Eu gostei muito do bate-papo aí entre o Renatinho e a Bruna, que eu acho isso muito bacana, né? Que é verdade, Renatinho, antigamente a gente ia nos lugares fazer palestra e a gente estava levando ali a palavra do Apocalipse, né? Os mensageiros do Apocalipse. Que lei é essa? Não, eu adorava quando falavam, o que o Brasil está inventando para a gente agora? Como se fosse uma lei inventada pelo Brasil, né? Proteção de dados agora é uma burocracia brasileira e não tem nada a ver com isso. Ainda bem que hoje a gente já é um pouquinho melhor recebido nas empresas, né? E é isso, a LGPD ela trouxe até que um tratamento bem light, considerando a legislação de outros países, com relação às decisões automatizadas. Então, o que ela fala? Ela não impede em nenhum lugar que essas decisões sejam tomadas e nem até a GDPR, né, que é a mãe da nossa lei, ela cria algumas circunstâncias sob as quais as decisões puramente automatizadas, ou seja, aquelas sem nenhuma participação do ser humano, elas possam ser tomadas. Nem isso a LGPD tem, tá? Então, a gente, pela LGPD, tudo bem, a gente ter, né, dentro das nossas empresas alguma forma de decisão automatizada. Só que é lógico que, como ali Bruno e Marcela conversaram no comecinho, o titular está muito empoderado pela lei, né? Então, dentre ali, né, os direitos do titular, está no artigo 20, os titulares eles podem pedir, né, uma revisão daquela decisão que foi tomada, né, possivelmente de forma desfavorável a ele, levando em conta perfil comportamental, o que quer que seja. Então, o titular tem esse direito, né? E o controlador, que foi a empresa que determinou tudo aquilo, tem que fornecer informações sobre os procedimentos que foram adotados para que se chegasse, né, àquela conclusão, àquela decisão. E aí a nossa NPD, sei lá quando vai existir, espero que em breve, né, caso o controlador não dê as informações necessárias ou forem incompletas, ela pode chegar até fazer uma auditoria ali dentro. Então, é isso o que a nossa LGPD traz, né? E aí é importante falar também, como eu disse, né, a LGPD ela até que trata esse tema de uma forma muito light quando a gente vê em comparação com outros países. No texto original, essa revisão, o titular pode pedir a revisão, né, da decisão automatizada. No texto original dizia que tinha que existir uma pessoa natural participando dessa revisão, o que faria sentido, né? Porque seria uma máquina tomando a decisão e depois uma pessoa ali pode entrar no meio para ver, putz, talvez esse algoritmo aqui realmente desandou alguma parte do cheesecake, né? Só que a nossa lei tirou isso. Então, a 13853, que foi a lei que alterou a LGPD no texto original, ela tirou a parte da revisão por pessoa natural. E hoje uma máquina pode rever a decisão de outra máquina, né? Então, a gente chega nesse ponto que é um pouco, não sei, né? E tudo isso é feito de forma realmente a viabilizar, né, uma atividade que é tão recorrente hoje, né? E, como vocês falaram, a decisão automatizada ela tem uma série de benefícios. Assim como escolher para a gente um seriado bacana do Netflix, ela causa decisões mais rápidas, mais consistentes, talvez com menor chance de erro humano. Então, para dois casos diferentes, a gente tem uma decisão única. Então, para tudo isso, decisões automatizadas são realmente muito bacanas, né? Mas a revisão da decisão de uma máquina por uma máquina, eu ainda não tenho, depois eu quero ver até a opinião de vocês, não tenho ainda uma opinião formada sobre se isso seria realmente bacana, tá? Enfim. Aí a gente não tem mais a revisão por essa pessoa natural e é isso que a LGPD traz. Eu queria trazer aqui um case também para a gente discutir, que acho que fica muito claro, e é mais ou menos isso que a Carol trouxe, né? Então, eu só vou, porque eu sou a pessoa que propaga o feminismo, onde quer que eu esteja, né? Acho que vocês já notaram. Vamos mudar o case para, em vez da pessoa que mora num lugar distante ou qualquer coisa assim, vamos colocar um case de empréstimos que não foram concedidos a mulheres, tá? Então, mulheres que recebem, né? Então, em determinado banco, foi constatado, caso hipotético, porém tenho certeza que existem ali os correlatos da vida real. Então, um banco que aprova muito mais empréstimos para homens do que para mulheres. E aí uma mulher vai lá, né, então considerando, vamos ver o que vai ser hoje, né, Marcela, hoje ou amanhã, o que vai ser disso daí, vamos supor que a LGPD já esteja em vigor, e aí uma mulher ali toda empoderada, que tem uma renda bacana, sabe, esse mulherão que a gente gosta, que vai empreender. E aí ela tem o seu empréstimo negado ali por uma decisão automatizada,
O que, de novo, decisão automatizada legal, ela entrou no site rapidinho, em 1 minuto, a máquina já faz todos os cálculos com as instruções que tem para chegar em determinado resultado, só que o resultado não foi favorável para ela. O empréstimo foi negado, ela não consegue entender direito por quê. E aí ela vai perguntar ali para aquele controlador dos dados o que aconteceu, né? Então eu quero pedir uma revisão dessa decisão e por que ela chegou a essa conclusão. E ela tem o direito de fazer isso sob a LGPD. E aí algumas coisas podem ter acontecido, né? Então o controlador vai ali, vai revisar os seus métodos e pode verificar uma série de coisas. Então exemplos do que pode ter dado errado ali, né? Então, de repente, um volume desequilibrado de dados. Então, historicamente, homens realmente pediram mais empréstimos ao longo de toda a história, né? Em maior número do que mulheres. Então, de repente, a máquina tem muito mais dados sobre homens do que de mulheres e por conta do modelo que foi adotado, de repente ele fala, putz, e da mesma forma, tá, Carol, da pessoa que mora em um lugar que, de repente, as pessoas daquele lugar não pedem muito empréstimo. Então, a máquina tem muito mais dados sobre homens, então ela consegue... vamos lá, a inteligência dela é de que mais homens têm empréstimos aprovados em detrimento das mulheres, então, na verdade, os homens deveriam receber mais empréstimos, sei lá, o modelo dela. Ou pode realmente ser que a pessoa que criou o algoritmo ali coloca alguns pensamentos discriminatórios. Então, vamos supor, mulheres, normalmente, a pessoa que montou, né, as instruções. As mulheres, normalmente elas não têm uma renda tão legal, ou normalmente elas não conseguem quitar os empréstimos, sei lá, por qualquer motivo, então... Oi? Um preconceito em si. Embute um preconceito Exatamente. No algoritmo que ele criou. Exatamente. E joga ali. Então pode ter sido isso. E aí o controlador vai ter... vai ficar pior o case dele para algum advogado conseguir defender, né? Mas ele vai ter que, logicamente, reformular aquele algoritmo de alguma forma. Então, é isso que a LGPD traz. Então, traz esse direito de o titular de dados ir atrás, né? Por que a minha decisão foi desfavorável? Que dados você tem sobre mim? E aí também passa, né, Carol? Que dados você pode ter sobre mim? Primeiro, que dados são esses? Eles são corretos? Eles são discriminatórios? Ou da onde você tirou que eu não mereço esse empréstimo? Ou qualquer outra decisão automatizada, né? Teste de aptidão, qualquer coisa, né? Eu lembro que eu fiz um teste de aptidão e deu que era para eu ser veterinária. E aí era muito fácil, e aí eu tomei um caminho um pouco diferente, né? Eu virei advogada. E aí era muito fácil ver que as perguntas estavam erradas, né? As informações que eles estavam coletando sobre mim estavam erradas. Bastava me perguntar se eu aguentaria ver sangue ou dar uma injeção, né? Então aí já tiraria totalmente a possibilidade de eu ser veterinária. Imagina, uma decisão de vida dessa que fosse, sei lá, Black Mirror, né? Depois do teste de aptidão, você vira essa profissão. Eu estaria ferrada, estaria na lama. Então, aí a gente pode pedir essa revisão, né? Então, obter essas informações. E o que você tem sobre mim? É porque eu torço pelo Ceará? Será? Não, né? Os juros é menor. Os juros é menor para os torcedores do Ceará. São mais confiáveis. Deve ser porque eu não torço para o Ceará, que eu não obtive o empréstimo. Pode ser. Torcendo pro Fortaleza, tá bom. Juro que eu não torço para o Fortaleza. Enfim, e aí a gente começa a ver, e aí a gente começa a detectar também por que você tem esses dados, da onde você arrumou esses dados sobre mim, esses dados são verdadeiros, são completos, são atualizados. E aí também, eu queria terminar só a minha fala dizendo que a LGPD ela tem que ser levada primeiro em todo o conjunto da lei, né? Então, quando a gente fala de decisão automatizada aqui, de princípio da não discriminação, que eu tenho, que eu não tenho que fazer para adotar um procedimento desse, não é ler só esses artigos que eu falei, né? Então, o inciso da não discriminação e o artigo das decisões automatizadas. Não é só isso, a gente tem que ler o todo. Então, para chegar na resposta à sua pergunta, Carol, a gente tem que fazer uma análise geral da lei, então a gente tem que seguir todos os outros princípios, por exemplo, da transparência, né? Então, a gente tem que ser informado do que está sendo feito, né? Como os nossos dados estão sendo tratados. A gente tem o direito de saber, né? Quais dados, então, direito de acesso, que dados o controlador tem sobre mim. Que mais? Existe o princípio da necessidade, proporcionalidade, exatamente, adequação. Junto com o que o Renato falou, dos dados em excesso, né, Dados, que casam isso aí. bem com essa questão da proporcionalidade. Exatamente. Queria colocar uma pitadinha de otimismo na fala da Luísa. Direitos humanos, pronto. Não, na verdade,
é uma questão que ela também gosta, que assim, a gente tem historicamente muitos desvios, né, e muitos vícios sobre essas decisões, né, e é uma grande preocupação, eu acho, de todo mundo, a gente não passar isso para a decisão automatizada. Exato. Né? Então, quando eu falo em um pouco de otimismo, é a gente pensar que talvez com a consciência de score, com a participação da sociedade, com essa consciência do seu dado ter qualidade, do seu dado estar disponível para uma boa decisão, como que isso vai impactar numa decisão individual como essa que você trouxe? Né? Será que agora no futuro, se a sociedade se engajar de verdade e conseguir tratar esse dado com qualidade, conseguir ter a identidade virtual daquela pessoa corretamente refletida, será que a gente não vai diminuir esses casos onde acontece uma recusa com base num vício histórico ou num desvio histórico? Será que a gente não vai ter agora a possibilidade dos empreendedores, como a Carol falou, escolherem dados que são mais precisos daquelas pessoas? Porque com as informações que a gente tem hoje, eu acho que a gente tem que considerar isso que você falou, que é importantíssimo sobre o machine learning, que antes a gente tinha uma fotografia daquela pessoa, né? Um evento, na verdade, às vezes ditava todo o histórico dela para o futuro. Agora, com essa evolução tecnológica que você está trazendo, a vida da pessoa no score vai ser um filme. Então, ela vai ter, talvez, o mesmo caminho da evolução pessoal de cada um. Um dia você pode estar devendo, outro dia você pode ter conseguido um sucesso. E será que isso vai realmente ajudar a sociedade a ter uma visão mais humana, né, e mais justa sobre como conceder crédito ou qualquer outra decisão que o score pode trazer para a nossa sociedade? Você acha que isso... A gente pode ser otimista nesse ponto, talvez? Bru, eu quero crer que sim. Como eu falei, comecei com um propósito. Eu realmente acredito que essa lei pode fazer o nosso mundo melhor de verdade. Eu acho que quanto mais... A gente estuda muito LGPD para adequar a empresa. Na verdade, é isso que eu mais faço da vida. Só que a gente tem que pensar no contrário também. É o momento de a sociedade entender que essa lei existe, para a gente conseguir também fazer valer tudo que está ali dentro. Se empoderar, então, exato. A gente está empoderado por essa lei, né? Nós, não como advogados de empresas, mas nós como titulares de dados. Então, a gente entender que essa lei também é feita para a gente, também é feita para melhorar as nossas vidas e melhorar as vidas de todo mundo que está ao nosso redor. Então, sim, eu quero acreditar que isso aconteça. E só finalizando aqui, a LGPD tem que ser lida como um todo, todos os princípios, todos os cuidados ali dentro, e também entender que existe, como todo mundo aqui falou, toda uma legislação fora da LGPD que trata de todos os temas que a gente está trazendo hoje. Né? Então, da não discriminação, tem lei para tudo que é lado, ainda bem, e a gente tem sim que se fazer valer delas, tá? Com certeza. Obrigada, Luísa. Até se eu puder complementar nessa linha do que a Luísa estava falando, eu acho que é bacana esse olhar da gente entender que a LGPD, na verdade, ela sobe a barra de como as empresas precisam lidar com esses dados, a transparência que ela pode oferecer para os titulares dos dados, que a gente não tinha esse costume, né? Não é uma tradição nossa ter esse olhar, essa preocupação. Mas a partir do momento que você sobe a barra nas relações, você também permite esse ganha-ganha, né? Que é a empresa utilizar os dados para te oferecer produtos mais aderentes, taxas e descontos, que o titular do dado pode ter esse interesse, né? Ele pode ter essa expectativa de ser impactado dessa forma. Então, acho que é um olhar que ele realmente precisa... lógico, tem todas essas questões, essas reflexões, que principalmente quem lida com essa lei no dia a dia, a gente... invariavelmente a gente se questiona, então, em relação à discriminação, ao uso de histórico de consumo que podem, talvez, constranger aí o titular do dado de continuar realizando, porque se você sabe que o seu hábito de consumo vai poder impactar o seu score, talvez você comece a refletir se você deve ou não. Então, tem essa discussão também, né, de restringir um pouco essa liberdade individual dos titulares dos dados, mas acho que eu concordo com o que vocês comentaram, que a Luísa trouxe aí na parte final,
que é uma nova forma das empresas se relacionarem com os titulares dos dados e que ela só vem para subir a barra, trazer mais transparência e gerar essas relações ganha-ganha em que as duas partes acabam se... Perfeito, né? É isso. Eu penso exatamente no mesmo patamar de vocês e essa questão me traz uma única palavra, que é consciência. Imagina que a gente como consumidor e a gente como empresa, a gente tem uma grande oportunidade na mão. Por quê? A gente quer trabalhar com empresas conscientes. Então, assim, existem X empresas no mercado, X farmácias no mercado. Eu vou preferir aquela que no ranking tenha uma melhor fama, uma melhor reputação, digamos assim, de como trata os dados dos clientes. Então, assim, para o consumidor e para as empresas vai ser uma grande vantagem. Competitiva para as empresas, no sentido de que, poxa, quanto mais eu cuidar dos dados, mais eu gerenciar isso de uma forma inteligente, melhor eu vou estar na reputação, no olhar dos consumidores. E para o consumidor também, ele vai se sentir mais protegido ante uma coletividade de empresas, de instituições. Então, é bem isso que todo mundo colocou, né? É consciência, é olhar para a norma de uma forma bastante positiva, bastante otimista e que todo mundo vai ganhar. Acho que acabou esse momento de dor, de medo, de pânico, de engessar e vamos junto. Tem que ser assim. A gente acho que tem bastante otimismo com relação a essa evolução tecnológica, com a disponibilidade desses dados para a gente fazer bom uso deles, né? E, bom... Mas sempre que a gente tem uma evolução para o bem, tem algumas pessoas que estão pensando no mal. Então, criatividade, né? Tem criatividade para o bem Os dois lados. e para o mal. A gente aqui está muito otimista, todo mundo olhando super bem. Mas eu acho que a gente podia falar um pouquinho, talvez, sobre os riscos que isso vai trazer para a nossa sociedade e quais as atenções que a gente vai precisar dedicar para evitar que esses desvios ocorram. Você me ajuda? Claro. Tá. Nem tudo são flores. Na verdade, espero que para frente sejam flores. Se a gente for pegar o passado, o histórico, na verdade são muito mais espinhos do que flores, principalmente e nesse mercado. Se a gente for pegar o que a Luísa falou, que a LGPD ela traz um direito, não só a revisão, mas que os titulares, os consumidores, eles possam entender como os seus dados são utilizados, o que a gente pode tentar resumir no direito ou explicação. Tradicionalmente, quando os consumidores tentaram exercer esse direito no Brasil e fora do Brasil, eles não tiveram sucesso. Principalmente, a gente está falando aqui de pessoas educadas, pessoas formadas em direito, pessoas que estão numa classe social que não é a mesma da 95% da população brasileira. São pessoas que dificilmente vão ter um problema que vai ser consequência de um score de crédito. Na verdade, a grande maioria das pessoas elas vão ter atributos da sua personalidade, que vão ser dados pessoais, que podem ser utilizados para compor um algoritmo de modelagem de crédito, que pode colocá-la numa situação prejudicial e ela nunca vai saber. 2 vezes isso chegou no tribunal, no STJ. Na primeira vez foi dito, súmula 550 do STJ, né? É garantido, não só define a licitude do score de crédito, exatamente com essas palavras, como também ele diz que é um direito do titular conhecer os critérios de cálculo daquele método probabilístico. Maravilha. O que é que nós tivemos? Nós tivemos uma leva de ações, inclusive ações coletivas, em 2015 a 2016, que queriam exatamente conhecer isso. Abrir a caixa preta. E quando isso chegou novamente ao STJ, uma decisão que eu critico ferozmente, inclusive em sala de aula, já escrevi inclusive sobre isso, ele dizia que as organizações poderiam colocar instrumentos administrativos formais para que fosse possível ter acesso a essas informações e caberia à pessoa efetivamente provar que ela sofreu um dano devido àquela pontuação que foi atribuída a essa pessoa. Quem vai fazer isso? Acadêmicos. É o acadêmico que vai fazer isso. É uma associação grande de defesa do consumidor que vai ter que provar que houve danos individuais, não só difusos e coletivos.
Somos nós. Sou eu exatamente na minha tese de doutorado, eu pesquiso exatamente isso. Essa é um dos casos que eu estou pesquisando e que eu vou atrás. 99,9% da população não vai saber. Quando a gente pega uma LGPD, ela estabelece algumas formas disso ser feito, né? Instrumentos. Um deles é o que a gente chama de relatório de impacto da proteção de dados. Mas a LGPD ela não traz quando isso tem que ser feito. Pode uma autoridade ir requisitar. Quando a gente pega na GDPR, você tem situações onde isso pode ser feito, espécie de alto risco. Na prática, as empresas, o que é que elas têm que fazer? Né? Como a Luísa falou, adorei quando você falou, Luísa, a adequação da LGPD é fácil. Se eu quero ter só um checklist. Se eu quero ter só um checklist, é fácil, tá? Eu dou aula para um monte de aluno, qualquer aluno vai fazer checklist. Agora, efetivamente, instrumentalizar tudo que a LGPD determina na forma como ela faz, eu conheço pouquíssimas empresas no Brasil que realmente fazem isso. Como é que se a gente está falando aqui de mil maravilhas de direitos humanos, direitos fundamentais, autodeterminação informativa, se isso só vai deixar de ser sexo dos anjos quando dentro das organizações elas estabelecerem processos formais de revisão de uso desses dados, em que a gente vai ter entidades independentes dentro da própria organização que vão olhar para aqueles sistemas não no sentido o que é mais favorável para a organização, mas para os titulares. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma figura que é quase como um unicórnio hoje, que é a figura do encarregado, né, do DPO, que está aí, quando alguém é nomeado DPO, ele não sabe se dá parabéns ou boa sorte. Ou se chora, né? Ou se chora. A função do DPO, tradicionalmente, não é olhar os melhores interesses da empresa. Não é. É dos titulares, é dos consumidores. É tanto que, em modelos, se a gente for partir de modelos ideais para daí estratificar modelos possíveis, em modelos ideais você tem um jurídico, ou um jurídico de privacidade que pensa na empresa, que vai ser contratos, que vai ajudar no desenvolvimento de produtos, que vai dizer qual é o escopo da lei que está se aplicando, e você tem uma área de proteção de dados que pensa na sociedade e pensa nos titulares. É inclusive briga interna. Uma área, como a gente tem em SA, a gente tem auditoria. A auditoria vai auditar e vai inclusive dizer que aquela empresa está errada. As empresas têm que começar a determinar estruturas de governança em que elas estejam abertas para terem críticas dentro do processo de elaboração dos seus produtos, dos seus sistemas, de seus algoritmos, para ter aquilo que é mais fair. Tudo que a gente falou, bonito, ele seria mais fair. Se a gente consegue fazer isso e estar aberta a ser... A Carol falou, né? Se eu estou no mercado altamente competitivo e eu consigo demonstrar que as pessoas podem confiar em mim com seus dados, a tendência, pelo menos no mundo ideal, é que as pessoas usassem mais essas empresas. Eu queria que fosse realmente assim, né? Porque até hoje a gente consome fast foods, né? E a gente sabe que é ruim para a gente. Mas, no momento que a gente pega a LGPD, e sendo crítico, a LGPD ela tem 13 vezes o limite de segredo comercial. Você coloca lá limites para concessão de direitos, para acesso às informações, para acessões. É segredo comercial, né? Não que tem que ter. É uma propriedade industrial, é uma construção histórica jurídica. A gente tem 65 artigos. A GDPR, em 99 artigos, em 300 páginas de texto, nós temos isso uma vez. Então, a gente tem, olha o peso que foi dado. E eu acompanhei toda a discussão da LGPD e eu sei exatamente quem fez a incidência para poder inserir isso em determinadas questões. Tem que ter. Eu advogo, eu sou da iniciativa privada, eu acho que tem que ter esse balanceamento. Só que eu vejo pouco ainda as empresas hoje estabelecendo processos internos e externos de transparência ativa para que os consumidores possam efetivamente conhecer como seus dados podem ser utilizados para verificar se seus princípios de direitos fundamentais estão sendo respeitados. Muito obrigada. Na verdade, quando a gente escuta você falando com tanta propriedade sobre os artigos da lei, sobre como que ela foi colocada, né,
no meio da sua fala me veio uma pergunta aqui na cabeça, né? Será que o algoritmo, que é aquilo que a pessoa quer desvendar quando ela é eventualmente prejudicada, ela não pode ser considerada um segredo comercial da empresa? A fórmula do cheesecake, como falou a Luísa, será que isso não vai ser uma discussão mesmo jurídica para a gente entender o que seria o direito da empresa a ter a preservação desse segredo comercial, industrial, seja lá como for, em face do princípio da transparência, onde o titular tem direito a ver isso? Isso me intriga muito. Eu acho que a gente tem alguns desafios ainda pela frente. Mas eu acho que só nesse ponto, eu acho que, inclusive, é o capítulo 3.2 da minha tese. É exatamente isso, tá? Não terminei ainda. Mas explicar não significa entregar o algoritmo. Explicar, eu posso até passar isso no bolo, eu posso passar os ingredientes, mas eu não vou saber fazer um cheesecake, eu tinha um cheesecake do Red Velvet, cheesecake, eu não vou saber, não vou, e eu adoro cozinhar, não vou saber, nunca vou conseguir fazer a muqueca que minha avó fazia, nunca. Então você tem, do mesmo jeito, eu tenho que tentar desenvolver instrumentos para explicar. Eu não preciso ter plena consciência do código ou de como ele funciona, porque existe uma limitação até de cognição. Eu gosto de chamar isso do paradoxo do Homer Simpson. Não adianta, o Homer Simpson ele não vai entender o código do algoritmo. Eu não preciso revelar o código, que é aquilo que é protegido por segredo comercial e industrial. Mas eu tenho que dizer, Homer Simpson, esse sistema automatizado é dessa forma como ele impacta a sua vida. Porque somente entendendo como ele impacta a sua vida, ele vai poder se defender. Como é que eu vou pedir revisão de algo que eu não entendo? Eu vou pedir revisão, eu nem sei que aquilo ali está impactando a minha vida. Então você tem que ter níveis diferentes. E aí é o que hoje, e aí eu prometo, já finalizo, é que a gente já chama de... Muita gente tem falado, tem um monte de palavras sexy agora que a gente escuta, né? Então, LGBT já não é mais tão sexy, né? Aí a gente é DPO, agora, o sexy agora é privacy by design. Tá? Eu vou dizer outra palavra sexy agora, que casa muito com o que a gente está falando, que é o que eu chamo de explainability by design. Sistemas têm que ser desenvolvidos ao ponto que eles possam ser explicados. Se ele não pode ser explicado, volta para a mesa junto com os engenheiros, com os advogados, com o DPO, para pensar em melhores formas. Porque quando eu falo de accountability, ou seja, prestar contas, não é prestar conta para o meu investidor, não é prestar conta para a autoridade, é para a sociedade. Pega o que a Carol falou, as empresas elas têm que prestar conta para a sociedade. Isso aqui, eu sou um cara, formação em direitos fundamentais, mas com muito pé no chão. Como é que eu faço isso? Existem instrumentos de governança jurídicos para as organizações fazerem isso de uma maneira ativa e não simplesmente esperar que venham a ser requisitados. Sem ser reativo, exatamente. Perfeito. Tem que se preparar antes. Sem dúvida. E talvez tenha um desafio da linguagem, né? De como se comunicar, de como fazer esse princípio na prática ser exercido pelo cidadão, né? Porque as palavras realmente são novas, né? Os conceitos são novos. E eu acho que o desafio da linguagem é uma coisa até muito interessante quando a gente fala de inteligência artificial, né? Que a Luísa falou. Como explicar o funcionamento disso para o titular, né? Como fazer essa ponte entre a empresa, entre o técnico, né, que desenvolve, que cadastra e a pessoa que realmente quer entender como é que aquilo impacta, né? Eu acho que é muito, né, Bru, como a API, né, que são dois sistemas ali, um de uma empresa, outro de outra, tem que ter a API que é o link, o que faz a ligação entre os dois sistemas para eles conversarem. Então, acho que isso que a gente faz aqui é muito isso. Por isso que eu sempre quero fazer palestra, nas minhas andanças por aí, falar de forma muito clara, fazer apresentações coloridas, cheias de desenho, mas que realmente é um tema que é novo para todo mundo e precisa ser compreendido, né? Então, já foi o tempo do advogado que falava de juridiquês, que ganhava mais porque era menos compreendido, né? Então, acho que hoje isso está bem fora de moda. Então, acho que assim, até no tema do consentimento, né? Então, concordo ali com o Renatinho, tem que ser a última das bases legais, porque ela é muito difícil de ser realmente considerada uma base legal boa.
Mas no momento em que você precisa do consentimento como única base legal, cara, vamos fazer de uma forma que o consentimento seja realmente dado, de uma forma que a pessoa que consentiu esteja entendendo para o que está consentindo, né? E a gente já vê lá fora, e o legal da LGPD tá tão atrasada assim, é que a gente já consegue ver um monte de modelo bacana que deu certo, que deu errado em outros países. Então tem esse lado bom, para não falar que é tudo péssimo. E aí a gente começa a ver vídeo sendo explicado, desenho mesmo em site, então política de privacidade, que não é aquele texto corrido, não há nada a ver mais, né? A gente já vê coisas muito modernas, muito legais, que até dá vontade de ler uma política de privacidade. E, gente, quem tem vontade de ler uma política de privacidade? Até eu, que tenho que é meu trabalho, eu sou paga para isso. A gente clica. Eu falo, ai, que saco. Click Wrap Agreement. Gente, imagina, é isso. A advogada de proteção de dados, aceitei tudo mesmo, na verdade não li nada, né? Não li, sei lá o que estou aceitando. Até porque a gente não pode discutir. Esse é o grande ponto, né? Cadê a dignidade na possibilidade de eu contestar o que está colocado ali? Ou eu aceito e faço parte daquela comunidade, daquele grupo, daquele serviço que eu estou querendo adquirir, ou eu não aceito aquele monte de coisa que eu não vou entender, muitas vezes até em inglês, para um país como o nosso que... Quantas pessoas? Eu nem sei dizer em porcentagem quantas pessoas falam inglês fluente para entender um documento daquele. Enfim, ou você está no game dando aquele de acordo, ou você está fora. Mas, Carol, aí nesse ponto, sabe o que eu acho que é bacana? É um pouco desse olhar que a Luísa comentou, que a gente já tem experiências, né? A gente consegue ter aí algumas experiências fora do Brasil, e que nesse ponto é muito interessante quando a gente vê iniciativas de você granularizar essas aprovações, que é uma forma que você tem de tentar obter as autorizações, as aprovações de como tratar aquele determinado dado de uma forma quebrada. Talvez também seja uma alternativa, né? Sem dúvida. Que a gente vai buscando, né? Como se comunicar de uma forma mais clara, mais transparente. O visual law, que hoje em dia a gente tem utilizado tanto para tentar trazer essa comunicação transparente numa linguagem acessível para... inclusive ir ao encontro da LGPD, né? Que ela tem isso como um dos seus princípios. Então, a gente vai buscando várias ferramentas para tentar... Criatividade, né? Então, Exato. No direito, eu espero que incluam também uma disciplina sobre isso, de como passar sua mensagem de forma clara, porque acho que isso é muito importante. E humana. Exatamente. E humana. Como a gente... É importante pensar nisso. Como a gente passa uma mensagem que a gente sabe que é super técnica, a gente pode começar a falar de um monte de artigo aqui, mas para aquele senhorzinho que é aposentado do INSS, que vai no banco pegar um empréstimo. Gente, falta humanidade, eu acho. As instituições precisam entender isso, mas e a gente, como acadêmico, tem que ter esse amor. O Renato falou sobre essa parte de falar difícil, das palavras trends, para não falar sexy. E eu sempre falo isso. Na minha tese, eu escrevi isso. Eu falei, gente, a gente tem que trazer dignidade para a ordem econômica. E aí, quando a gente pensa em ordem econômica do 170 da Constituição, é justamente colocar mais empatia, a gente ser mais humano. Tudo bem, a empresa tem que dar lucro? Tem que dar lucro, mas pode ser um capitalismo mais consciente. Sim. É isso que eu enxergo como um mundo ideal pra gente. E eu sou otimista mesmo, Rê. Eu confesso. É todo observar, Carol. Bom, eu queria agradecer a todo mundo. Eu acho que a gente acabou finalizando com um assunto super importante, que é a proximidade, é melhorar a linguagem para que os titulares se aproximem dos controladores, para que as pessoas realmente participem dessa nova proposta, dessa transição que a gente está passando, né? E não simplesmente olhem aquele documento com letras mínimas e aperte o botão sem nenhuma consciência, né? Porque eu acho que a participação da comunidade nisso vai ter uma importância muito grande para que todos tenham consciência de que ela tem que servir à sociedade, né? Então, não é para servir a uma empresa ou servir a outra empresa, mas ela tem que ser bom para todo mundo. Então, eu gostei muito desse papo final, da gente falar de linguagem, de aproximação. Queria agradecer a cada um de vocês. Se alguém quiser encerrar com alguma palavrinha, tiver algum insight, quiser falar, fica super à vontade, que eu acho que o nosso tempo está no fim. Bom, obrigada. E a gente encerra por aqui. Muito obrigada pela audiência. E até a próxima.